Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão nos direitos e vantagens de quem é servidor público no estado do Rio de Janeiro. Para quem já está na carreira ou até mesmo sonha em entrar, essa análise aqui é com certeza essencial. Bom, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa, né? A gente vai desvendar os pontos-chave do Estatuto dos Servidores Públicos do Rio para responder isso em detalhes. Então, vamos nessa! Tudo começa, claro, pelo começo. Ser nomeado em um concurso é uma vitória e tanto, mas logo de cara já existem alguns passos e prazos que, olha, todo novo servidor precisa ficar de olho. E aqui está um número que todo servidor recém-aprovado precisa gravar na memória: 30. Esse número representa um prazo fundamental que começa a valer logo depois da nomeação no Diário Oficial. Exatamente. E esse relógio começa a contar a partir da data em que o ato de nomeação é publicado, viu? É importantíssimo não perder esse prazo para garantir a vaga. É aquele momento de correr com a documentação, se apresentar e, enfim, começar a trabalhar para valer. E agora uma coisa bem interessante. Desde o primeiro dia, o tempo de serviço já está contando, mas de um jeito bem particular. Mesmo quando o servidor está afastado, por exemplo, de férias, licença médica ou maternidade, esses períodos são contados como tempo de serviço efetivo. E isso é muito importante porque é esse tempo que vai servir de base para promoções, aposentadoria e outros benefícios. E por falar em benefícios que o tempo traz, chegamos ao grande objetivo de muita gente que entra no serviço público: a famosa, a tão sonhada estabilidade. É, sem dúvida, um dos maiores pilares da carreira. E o número mágico para alcançar essa meta é esse aí: 3. São 3 anos de serviço efetivo que separam um servidor em avaliação de um servidor estável. É um marco que muda completamente a relação de trabalho com o Estado. Mas na prática, o que é essa tal de estabilidade? Pensa nela como uma garantia, um escudo. É a certeza de que o servidor não vai ser mandado embora por motivos políticos ou por qualquer tipo de perseguição. É uma proteção que está na Constituição e que dá segurança para exercer a função com isenção e tranquilidade. É muito importante não confundir as duas coisas. O estágio probatório é o caminho, é a prova de fogo. A estabilidade é o destino, o prêmio. Durante esses 3 anos de estágio, as habilidades, a pontualidade, a disciplina do servidor estão sendo avaliadas. Passou nesse teste, aí sim se adquire a estabilidade, que é um direito permanente na carreira. E essa citação aqui, nossa, ela mostra com toda clareza o poder dessa proteção. A regra é muito simples. Para um servidor estável perder o cargo, só com uma decisão final da Justiça ou através de um processo administrativo onde ele tenha tido total direito de se defender. Isso dá dimensão do nível de segurança que a estabilidade oferece. Mas é claro que uma carreira sólida também precisa de equilíbrio, né? Por isso, a lei prevê vários tipos de licenças e o direito a férias para garantir o bem-estar e a chance de cuidar de assuntos pessoais importantes. Esse aqui é um direito básico fundamental. Depois do primeiro ano de trabalho, o servidor já pode tirar os seus 30 dias de férias anuais. É essencial para o descanso e para recarregar as energias. Mas, atenção aqui nesse ponto, a regra é clara. As férias devem ser tiradas todo ano. Acumular só em situações muito, mas muito excepcionais de necessidade do serviço e mesmo assim com o limite de 2 períodos. O objetivo é garantir que o descanso do servidor aconteça de verdade. E além das férias, existem as licenças para situações mais específicas. Esse quadro resume bem as principais. Tem a licença para tratamento de saúde, que pode ir até 24 meses com pagamento integral, a licença para cuidar de alguém da família que está doente, a licença maternidade de 180 dias e a famosa licença prêmio, que é aquele bônus de 3 meses de descanso a cada 5 anos de serviço. Agora, vamos falar de dinheiro, um assunto que interessa a todo mundo, né? O contra-cheque de um servidor não é uma coisa só. Ele é formado por diferentes partes, e a gente vai entender cada uma delas agora. A base de tudo é o chamado vencimento. A gente pode entender isso como o salário base do cargo, sabe? Aquele valor fixo que a lei define para aquela função. É a espinha dorsal da remuneração, e é em cima desse valor que muitas outras vantagens são calculadas. Então, somado ao vencimento, vem as vantagens, que vão meio que personalizando o pagamento. Podem ser gratificações, por exemplo, para quem assume uma função de chefia, ajudas de custo para quem precisa se mudar a trabalho, diárias para cobrir gastos em viagens e o salário família. Cada uma tem uma razão de ser e juntas formam a remuneração final. E se precisar trabalhar mais? O serviço extraordinário, a nossa famosa hora extra, tem um cálculo certinho.
Primeiro, se descobre o valor da hora normal de trabalho, dividindo o vencimento pela carga horária do mês. Depois, se aplica um acréscimo, 25% para a hora extra durante o dia e o adicional mais forte de 50% para o trabalho noturno, que é aquele feito entre 10 da noite e 5 da manhã. Para a gente fechar a nossa análise, vamos dar uma olhada em outras proteções e benefícios que são cruciais e que amparam o servidor em várias situações da vida. Aqui a lei vai além do trabalho e entra no campo da assistência mesmo. Um dos direitos mais importantes é o de petição. Basicamente, ele garante que todo servidor possa ir lá, formalmente, defender um direito, apontar algo que está ilegal ou questionar um abuso de poder. É uma ferramenta fundamental não só para a defesa da própria pessoa, mas para a cidadania e para o controle dentro da administração pública. A lei também coloca um dever de cuidado nas costas do Estado. A relação não é só de trabalho, sabe? O Estado também tem que atuar como um provedor de assistência, estendendo essa proteção para os servidores, para os aposentados e para as famílias deles. E essa assistência aparece de várias formas, como a gente vê aqui. Ela vai desde os cuidados com a saúde, médico, dentista, hospital, até o planejamento para o futuro, com a previdência e a pensão. E também inclui um apoio para a família, com auxílio para a educação, para a vida pessoal, com financiamento para a casa própria e até incentivo para crescer na carreira, com cursos de aperfeiçoamento. É um pacote de amparo bem completo. No fim das contas, conhecer todas essas regras é o que permite ao servidor construir uma carreira sólida, segura e navegar pela administração pública com a tranquilidade de quem sabe exatamente quais são seus direitos e deveres. E assim, a gente fecha esse panorama completo. A carreira pública no Rio de Janeiro, como vimos, oferece um caminho com muita estabilidade, direitos claros e uma rede de proteção bem ampla. Fica a reflexão. Pensando em tudo isso, será que esse é o caminho de carreira ideal? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!